Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você está aí, né, se dispondo na presença do Senhor. Você não está simplesmente assistindo um programa, você não está me assistindo, você está ouvindo, você está colocando os seus ouvidos à disposição da palavra de Deus, daquilo que o Espírito Santo tem para revelar no seu coração, daquilo que Jesus fez na cruz para você, daquilo que o Senhor Jesus... Pensa, moço, eu tenho falado aqui na igreja, eu tenho vivido um tempo com Jesus assim diferente. Eu tenho o amado mais, eu tenho me apaixonado cada dia mais por Ele, porque eu tenho conhecido o que Ele fez, eu tenho entendido o que Ele fez por mim. Eu tenho entendido que, sabe, está tudo pronto, está tudo feito. Lembra de um programa que eu fiz esses dias? Falando que eu não preciso fazer nada, apenas fazer o que Jesus fez. Que eu não preciso ficar me debatendo, mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu tenho que fazer? E procurando aqui e dali? Não, eu tenho lido a palavra, é isso que Deus fez, é isso que Deus quer da minha vida. Eu não vou ficar aqui me debatendo para descobrir a minha vontade, porque eu sei que Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para mim. Eu vou transformar a minha mente, eu não vou mais ficar, eu não vou me misturar com... Não vou entrar na forma do mundo, né? Não vos conformeis com esse século que Paulo fala. Romanos 12, eu não vou entrar na forma do mundo, eu vou transformar a minha mente. Como é que uma pessoa transforma a mente? A mente é a sede dos pensamentos. Então transformar a mente é modificar a maneira de pensar, é colocar novos pensamentos, porque nós agimos baseado nas informações que nós temos. Então eu preciso ter novas informações, eu preciso encher minha mente de novas informações, para que baseado nessas novas informações, a minha mente, os meus pensamentos serão outros, e eu vou começar a agir de uma outra forma. Então, você precisa dessa palavra, por isso que eu louvo a Deus pela sua vida. Você está aí sentado assistindo agora esse programa, ou você está ouvindo no seu carro, ou na internet, de alguma forma, você está se permitindo ouvir a palavra de Deus que é poderosa para transformar e salvar a sua vida. Amém? O que eu quero falar com você hoje é um texto que é um assunto que Deus tem me ensinado esses dias. Tem muitas pessoas que se cobram demais, tem muitas pessoas que se condenam demais, tem muitas pessoas, principalmente as perfeccionistas, as detalhistas, e elas acham que tem que ser do jeito delas e do outro jeito está errado. É o que eu falo, 2 mais 2 são 4, mas também 1 mais 3 são 4, e 0 mais 4 são 4. Mas tem pessoas que não, é 2 mais 2. Se não for 2 mais 2, 1 mais 3 não funciona. O que eu tenho aprendido é o seguinte: Deus, Ele tem um jeito, Deus, Ele já venceu. Deus, tem um versículo que diz que nós somos mais do que vencedores. Você e eu, nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? O que tem além do vencedor? Por que Deus nos chama de mais do que vencedores? Deus, Ele tem me ensinado, sabe o quê? Deus, Ele não espera de mim que eu vença. Não, pastor, não. Mas então, estou louco então. O que Deus espera de mim? Ele espera que eu seja mais do que vencedor. Qual que é a diferença de um vencedor e de um mais que vencedor? Um dia desse atrás, eu vou usar o exemplo que Deus me deu, porque para mim foi muito claro. Um tempo atrás, aí teve a final da Champions League. Eu gosto de futebol, não sou aficionado, mas eu gosto de assistir bons jogos. Por isso que eu tenho deixado de assistir os jogos do Flamengo, do meu Flamengo, porque o jogo ruim, time, né, abençoado aqui lá. Então já não tenho assistido muito mais não. Gosto de bons jogos, né? Nós estamos na fase da Copa do Mundo aí, eu gosto de assistir bons jogos. E aí o que aconteceu? O Marcelo, que é o lateral esquerdo, que até inclusive na estreia do Brasil fez, né, o favor de fazer um gol contra, mas tudo bem, o Brasil ganhou. Esse Marcelo, que é o lateral esquerdo do Real Madrid, ele entrou no jogo, fez um gol, o Real Madrid foi campeão, e ele foi um vencedor. Mas para ele ser um vencedor, ele ralou demais. Ele levantava cedo, ele trabalhava, ele esforçava, alimentação diferenciada, né, um treinamento intensivo, sabe? Quanta pancada ele tomou, quanto esforço ele despendeu, né? Para que ele chegasse no final da Champions League, que é o maior campeonato mundial de clubes,
ele levantasse aquela taça, ele se tornasse um campeão. Foi um esforço muito grande, ele investiu muito. E ele foi um vencedor. Mas eu quero te falar de quem foi mais que vencedor. A esposa dele, ou a namorada dele, ou a família dele. Eu não sei nem se ele é casado. Mas vamos supor que ele seja casado. A esposa dele, quando ele chegou em casa, ele deve ter recebido um prêmio muito grande. A esposa dele é mais do que vencedora. Por quê? Porque ela passou a desfrutar e a usufruir daquilo que ele venceu. Qual que foi o investimento dela? Talvez ela orou, talvez ela desejou, talvez ela torceu, mas chute na canela, quem tomou foi ele. Exercício físico, quem fez foi ele. Desgaste, quem teve foi ele. Ela não teve. Você está entendendo? O que significa ser um vencedor e ser um mais que vencedor? Jesus é o nosso vencedor. Jesus já venceu. O que diz? Que ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu e Ele quer que você e eu hoje vivamos como mais do que vencedores. Como que eu vou ser um mais que vencedor? Eu preciso crer nele que venceu. Eu não preciso ficar lutando. Eu preciso tomar posse das vitórias que Jesus já conquistou. Pensa a respeito da salvação eterna, salvação do Espírito. Como que a minha salvação, se eu posso dizer minha, como que a salvação de Jesus chegou até a minha vida? Quem que veio para a terra fazer a vontade do Pai? Foi Ele. Quem que suportou toda a injúria, toda a difamação, toda a calúnia? Foi Ele. Quem que carregou a cruz? Foi Ele. Quem que foi espancado, quem que foi torturado? Foi Ele. Quem que foi pregado na cruz? Ele. Na cabeça de quem que foi a coroa de espinho? Na cabeça dele. E aí agora vem a graça. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Agora vem a minha fé e eu creio naquilo que Jesus fez por mim, em favor da minha vida. E eu vou usufruir, e eu vou desfrutar daquilo que Jesus fez. Pastor, mas onde está escrito isso? Olha aqui. 1 João, capítulo 4, verso 9, diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado, olha para você ver, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Deus enviou Jesus ao mundo, eu e você estamos fora disso, para vivermos por meio dele. Jesus é um meio de vida, não estou falando financeiramente não, Ele é um meio para você e eu vivermos bem nessa terra. E para que eu e você vivamos bem nessa terra, eu preciso tão somente crer naquilo que Ele fez nessa terra. Olha o que está escrito aqui, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você acredita que Jesus ele destruiu as obras do diabo? Acredito. Então viva por meio dessa vitória, da vitória de Jesus. Deus um dia chegou para mim e falou isso, Ele falou assim, meu filho, eu não tenho expectativa em você que você vença o mundo. A minha expectativa é que você creia no meu filho que venceu o mundo. Eu não tenho expectativa com você, meu filho, que você vença o pecado. A minha expectativa é que você creia que o meu filho venceu o pecado e você pode viver na vitória dele, você pode viver nas costas dele, você pode usar o nome dele. Não foi isso que Jesus falou? E tudo quanto quiserdes, tudo quanto pedirdes ao Pai, fala no meu nome. Jesus deu a autoridade para você e para mim usarmos o nome dele. Por quê? Porque ele tem certeza que o meu nome não tem resultado. No nome do Marcelo, o diabo sai da vida dessa pessoa, o diabo vai rir. Porque não fui eu que morri na cruz, foi Jesus. Agora, a partir do momento que eu aceito, que eu tomo posse da vitória de Jesus para mim, moço, diabo, no nome de Jesus, sai dessa vida. Pum, acabou. Acabou. No nome de Jesus, seja curado. Porque foi Ele que levou sobre si as minhas doenças e as minhas dores. E por causa das feridas dele, que eu fui sarado. Eu não sei por que Deus não faz na minha vida. Você crê no nome dele?
Você tem vivido segundo a vitória dele? Você tem vivido segundo as vitórias de Jesus? Ou você ainda está procurando vencer algo? E essa aqui, o que está escrito aqui, ó? E essa, 1 João capítulo 5, verso 4. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em quem? A nossa fé em Jesus. É simples, é fantástico isso, meu irmão. Você precisa aceitar e assimilar, pastor, não estou entendendo direito ainda. Você precisa aceitar que Jesus ele já fez tudo. Quando Jesus lá na cruz, com os braços, as mãos pregadas, os pés pregados, a coroa na cabeça dele, de espinho na cabeça dele. Quando Jesus, as últimas palavras de Jesus foram quais? Está consumado. Ou seja, aquilo que eu vim fazer, eu fiz. Eu cumpri o que Deus tinha para eu fazer. O que o meu Pai pediu para eu fazer, eu fiz. Está pronto. Foi consumado. Eu terminei essa obra. A obra foi completa. Amém? Você e eu, nós precisamos crer que a obra foi completa. E para que você e eu vivamos na fé daquele que venceu o mundo, daquele que venceu o pecado, daquele que ressuscitou e daquele que está vivo. Você e eu, nós precisamos viver nessa fé. Não, a fé não é uma fé assim, a fé é fé. Não, fé naquilo que Jesus fez. Eu aceito, eu creio, eu tenho certeza daquilo que Jesus fez pela minha vida. Por isso que Deus espera que você e eu vivamos por meio. O nosso meio de vida é Jesus. A nossa maneira de viver é através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. A minha qualidade de vida, ela está intimamente ligada e proporcionalmente ligada, proporcionalmente melhor ou pior, baseado no quê? No meu entendimento, na minha aceitação daquilo que Jesus fez na cruz por mim. Daqui 2 minutos nós vamos voltar e nós vamos ler esse texto aqui, ó. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Nós vamos ler esse texto do 31 ao 39. E você vai entender mais um pouquinho o que significa ser mais do que vencedor. Amém, meu irmão?